Na cintura de pilão, cintura de menina, vem cá meu coração. Ei, cintura fina, cintura de pilão, cintura fina, fina, cintura de menina, vem cá meu coração. Eita, turma, é bom demais, hein? A Assembleia da PUMC, quando ela se reúne, ela homologa essas indicações dos estados. Não é um mandato de 2 anos, é um mandato de 1 ano para se realizar as adequações e um conjunto de acordos e de processos que a PUMC precisa e a ASA precisam para enfrentar o momento crítico que nós estamos vivendo e deslanchar mais ainda a sua ação de transformação do semiárido. Então, essa é uma presidência e uma vice-presidência dentro de uma perspectiva de transitoriedade para fazer construir essa passagem. Então, para presidente fiquei eu, Neilson de Quintela Batista, e para vice-presidente Valquíria Filipe. Nosso desafio, que foi assumido não por mim enquanto presidente, nem como Valquíria enquanto vice, mas pela diretoria enquanto um todo, o nosso desafio é superar isso, é buscar estradas para que a gente possa construir ou continuar a construção da perspectiva de um semiárido digno dos seus filhos e superar os entraves internos que nos impedem de continuar nessa caminhada. Então tem uma tarefa imensa, uma tarefa forte, uma tarefa dura, mas que nós acreditamos que nós, com vocês, somos capazes de construir a estrada. A estrada não é da diretoria, a estrada é da ASA, a estrada é da PUMC, a estrada é do semiárido, a estrada é nossa, de nós que lutamos por uma segurança alimentar, de nós que lutamos por água para todos, de nós que lutamos por melhores condições de vida para todas as pessoas, especialmente os mais pobres. Então a estrada é nossa. E nós, quando eu digo nós, eu estou dizendo nós todos aqui, que representamos mais um mundo de gente que ficou nos nossos estados, nós não vamos abrir mão desse caminho. Esse caminho é o caminho nosso e esse é o compromisso dessa nova diretoria, escolhida na realidade por vocês em cada estado e homologada ontem na Assembleia da PUMC. A gente agradece muito a confiança e se coloca de corpo e alma na luta que nós queremos travar e que nós vamos ganhar. Obrigado. É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que o povo resiste! É no semiárido que a vida pulsa! É no semiárido que o povo resiste! É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu, de fato, me considero amiga da ASA e militante da agenda de construção da convivência com o semiárido. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Sou filha não sou nordestina, mas sou filha de nordestino e sei que esse é o caminho correto para que a gente possa construir uma vida digna para o nosso povo. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pela primeira vez, tive muitos encontros da ASA, né, Neidson? Mas é a primeira vez que eu sou convidada não por estar representando alguém, mas exatamente por esse compromisso. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Também é uma alegria muito grande, porque nós estamos num momento muito difícil no nosso país e, apesar de tudo que a gente conseguiu construir, em muitos lugares eu chego para falar e as pessoas falam, não, isso não é verdade. Então tem lugares que você chega e se estabelece uma polêmica sobre houve ou não houve transformação nesse país nos últimos 13 anos. E eu sei que aqui, quando
gente fala da transformação, vocês sabem que ela aconteceu porque vocês viveram e ajudaram nessa construção. Então, nós sabemos, eu me sinto feliz de estar aqui, porque eu sei quando a gente fala, nós estamos ajudando a transformar o Brasil, estamos ajudando a transformar o Nordeste, nós estamos na frente dos que ajudaram, dos agentes que ajudaram nesse processo de construção junto com a gente. Então é uma alegria muito grande, esse encontro é um encontro muito importante e estratégico, ele acontece num momento onde se questiona muito, se questiona inclusive o caminho que nós conseguimos apresentar em oposição ao que sempre aconteceu no Nordeste. Era natural, se dizia, a seca era natural, a fome era natural, a pobreza era natural. Não, isso faz parte, foi Deus que quis assim, isso faz parte, sempre foi assim. Nós conseguimos mostrar que sempre foi assim, porque os homens, a política não permitia que fosse diferente. Nós conseguimos transformar e ao fazer isso, nós conseguimos provar que pode ser diferente, que outro mundo é possível, que outro semiárido é possível. Nós conseguimos, né, Maria Emília? Esse mês é um mês onde se comemora 70 anos da Geografia da Fome, que foi um livro que Josué de Castro publicou, dizendo exatamente o que a gente diz, que não era natural a pobreza, que não era natural a fome, que a fome era resultado da não política, da não tomada de decisão, de onde gastar os dinheiros, de onde investir, de onde construir políticas públicas, de onde fazer e realizar e de como fazer isso. Nós conseguimos em 13 anos se opor a 500 anos de história, 500 anos de história que dizia natural, essa é a paisagem e é a isso que esse povo está dedicado. E nós mostramos que não, é possível fazer diferente e fizemos. Então, essa transformação, que é uma transformação que a gente vê aqui, conversava com o Gogó ontem, né? Vê em cada lugar, não são só as cisternas, a mudança na paisagem do rural no Brasil e no Nordeste, ela é tão evidente, é também a mudança do urbano. O urbano no Brasil também era diferente. Por quê? Porque ele pagava o preço caro da sociedade fechar os olhos para a pobreza no meio rural. Nós, ao transformar o rural, transformamos o urbano também, não só nas médias, nas grandes cidades do Nordeste, que não vivem mais a presença permanente dos retirantes da pobreza e da tragédia, como a do Sudeste, que reclamava, e agora faz de conta que não aconteceu nada, que a transformação não aconteceu. Quando você pergunta no Sudeste onde está a pobreza, eles enxergam a população de rua, que incomoda eles. A pobreza no Nordeste não incomodava eles, incomodava os nordestinos indo para lá, para o Sul Maravilha. Mas a pobreza, o indigente na rua, incomoda essa classe média. A pobreza no Brasil não era isso. A população em situação de rua no Brasil chega a 80 mil no máximo. Nós tínhamos milhões e milhões de pessoas em situação de pobreza que estava escondida aqui, mas não incomodava, né, Cristina? Estava lá, escondida no semiárido, passando fome sozinha. Essa transformação é uma transformação que ajuda o Brasil. Nós estamos fazendo, não ajuda só o semiárido, não ajuda, e não é ajuda, é direito. Esse direito ajuda o Brasil, e por isso ele tem que ser mantido. Tem gente que diz que o Brasil hoje vive um problema sério porque gastou muito no social. Mentira! O Brasil hoje vive um problema grave porque existe uma crise importante no mundo, porque a Espanha vive, a Itália vive, a Grécia vive, e o Brasil não está isolado. Não foi porque nós gastamos em cisterna, não, nós gastamos muito em cisterna. Ainda bem que nós gastamos, ainda bem que nós investimos nesse patrimônio que são as nossas cisternas, ainda bem que nós investimos no Pronaf, ainda bem que nós investimos no PA, ainda bem que nós investimos no semiárido, e hoje nós estamos colhendo as nossas sementes da paixão, hoje nós estamos colhendo os nossos frutos, hoje nós estamos colhendo a nossa produção, ajudando o Brasil a se alimentar. Então, esse gasto é um investimento. A gente tem que ter muito orgulho de ter feito isso, tem que se recusar a aceitar esse desenho de que o Brasil hoje vive um problema fiscal porque gastou muito com os pobres,
não é verdade. Se a gente parar de investir nos pobres, aí sim o Brasil vai para um buraco, certo? Porque essa população, como dizia o presidente Lula, pobre não é um problema, o pobre é a solução. Se é a gente que precisa de comer, é a gente que precisa de comprar, é a gente que precisa de roupa. Vamos usar esse grande Brasil para se alimentar, para produzir, para gerar riqueza, para comprar riqueza. Então, deixar de fazer isso vai nos levar para o buraco. O Brasil, na década de 90, já provou esse remédio, que é o quê? As privatizações, quer reduzir o gasto público, quer mandar servidor embora, como estão fazendo agora com os PDVs, fechando Caixa Econômica, fechando o Banco do Brasil. Isso já aconteceu no Brasil na década de 90. O Brasil ficou paralisado na década de 90, foi uma década perdida e a pobreza ficou congelada. Então não é verdade que esse é o remédio. Esse remédio, além de amargo, ele não cura, ele mata o paciente. Então nós temos que lutar contra ele. Esse encontro é um encontro estratégico, porque a manutenção da agenda da articulação do semiárido, a manutenção da agenda da ASA, ela é estratégica para o Brasil. Vocês têm a importante tarefa de continuar construindo um projeto, não só no semiárido, mas mostrando para o Brasil que o caminho não é o caminho da redução do Estado, que o caminho é continuar investindo no nosso povo, e esse é o caminho não só bom para o semiárido, mas, como eu disse, bom para o Brasil. Portanto, bom trabalho, vocês têm uma tarefa muito importante, não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo, e nós queremos continuar mostrando para o Brasil e para o mundo que é possível, sim, construir um outro semiárido, um outro Nordeste e um outro Brasil. Bom trabalho, obrigado. Como é que vai ficar a situação da convivência com o semiárido nas nossas políticas, nos nossos programas? A primeira coisa que me vem na cabeça. E a gente está pensando sobre isso, porque as coisas vão se desenhando, não é? Vão se contornando. De onde nós viemos? Onde é que nós estamos? E para onde é que nós vamos? E para mim é impossível falar disso sem colocar, de alguma forma, a trajetória da própria vida nesse contexto. E tem algumas pessoas aqui que a gente está fazendo essa trajetória juntos há muitos anos. O Nais, o Haroldo, que está ali atrás, o Cícero, a Márcia, que é minha cunhada, o pessoal da CPT, está aqui, o Júnior, o Zé Carlos. E a gente pode dizer um tanto de gente. E nós estamos nessa caminhada há muitos anos. Então, quando a gente está nesse momento, é impossível, pelo menos para mim, eu acho que para eles também, mas separar a caminhada da convivência com o semiárido da trajetória da vida da gente. Eu quero falar então a partir um pouco da experiência que eu fiz quando eu cheguei para morar no sertão, em Campo Alegre de Lourdes, divisa com Piauí, um pouco a experiência pessoal, para frente. Quando eu cheguei para morar no sertão, eu fui morar em Campo Alegre de Lourdes, lá na Bahia, lá na divisa com São Raimundo Nonato, no Piauí. Cadê a turma do Piauí? Está por aqui? Tem alguém de São Raimundo? A gente foi morar lá, não é? Nós somos uma equipe, nós éramos 4 pessoas em Campo Alegre. Quando chegamos em Campo Alegre, não tinha energia elétrica. Morei 4 anos lá e a gente trabalhava à luz de candeeiro, à luz de lampião e o famoso Zé Gás, né? Lembra esse famoso Zé Gás? Aquele bujão que tem uma vareta, que tem um negócio aqui. Quando o pessoal falava Zé Gás, eu achava que era uma pessoa. Depois eu descobri que era um bujão. Lá não tinha rio. Lá não tem rio. Não tinha cisterna naquele tempo. Onde não tem energia elétrica não tem nada. Não tem televisão, não tem geladeira, não tem nenhum eletrodoméstico. Telefonia então, imagine. A geração que nasceu com a internet, imagine celular, internet, tem um telefone, não é? A única coisa que eu tinha era o rádio de pilha. Quando você tinha pilha, quando acabava, acabava. Chovia, enchia de lama, que era lama mesmo, a água era vermelha. Lá bebia a vaca, bebia o bode, o porco. Lá se lavava a roupa, lá se tomava banho, lá se fazia comida. E era a água de beber, inclusive, que se ia para os potes. Né? Então vocês podem imaginar que essa água, como é que era a mortalidade infantil naquele tempo. Eu conheci mulheres que fizeram 22 partos para sobreviver 7 ou 8. Coisa desse tipo. Né? Uma
Mas em 82 acabou até essa água. Até essa água do barreiro acabou. Então a população foi entrando numa situação de desespero, de necessidade. Se caminhava longos. Aquela música que nós cantamos aqui da mulher buscando lata d'água na cabeça, me veio daquela época, não é? De ver a mulherada caminhando nas estradas. Era 7 km assim para baixo para buscar um balde de lama. Não era mais do que lama. Chegava em casa, botava no pote. As abelhas não tinham água na caatinga, vinham para dentro de casa. As mulheres queimavam estrume de vaca para espantar as abelhas. A criançada não tomava banho. A roupa era suja, a molecada era suja. Tem gente aqui que passou tudo isso, não é? Passou tudo isso. Tem um cálculo da ONU aí, ontem eu vinha conversando com Tereza e com o pessoal, do IDH. No ano de 80 nem se calculava o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano. Começou em 90, não é? É um índice limitado, calcula o tempo de vida, com a renda, com a educação, mas é um indicativo. Naquele tempo nem isso a gente tinha em Campo Alegre, para saber a miséria. Até que um dia, o povo veio para a cidade. Umas 4, 5 mil pessoas entraram na cidade, de fome, de sede, e saquearam a cidade, né? Eu anotei nesse livro aqui, eu estava pensando em ler, mas o tempo é curto. Esse livro não existe mais, só tem esse exemplar aqui, chama No Império do Sol. Durante 3 ou 4 anos eu fui anotando o que eu ia vendo no cotidiano das famílias. Se alguém tiver interesse, meus filhos digitalizaram, está no site que fizeram para mim lá. Você pode entrar lá, você pode ler como é que era isso lá naquele tempo. O cotidiano, o dia a dia na vida das comunidades. O IBASE e a CPT estão querendo relançar um livro feito também naquele tempo, que chamava Genocídio do Nordeste. Betinho era ainda coordenador do IBASE e nós resolvemos contabilizar quantas pessoas tinham morrido de fome e de sede na seca de 82. Quando nós começamos, só no município de Campo Alegre nós contabilizamos 700 pessoas, nós desistimos. Fizeram uma projeção matemática, no nosso cálculo, pelo menos 700 a 800 mil pessoas morreram de fome e de sede na seca de 82. Seres humanos, não foi vaca não. Tem cálculos que foram mais de 3 milhões, outros tipos de cálculo. Então, essa é a situação vivida há 40 anos que as nossas populações viviam. Estava na música do Luiz Gonzaga, estava nos poemas do João de Cabral de Melo Neto, na pintura do... De Cavalcante. Não é o de Cavalcante, é o outro. O Portinari, estava na literatura, a cadela lá do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? É ali que está registrada essa saga da nossa população, aquele nível de vida. Primeiro, teve uma grande organização das comunidades eclesiais de base, que foram formatando uma nova consciência política, organizativa. Isso foi muito forte em todo o Nordeste. Uma nova organização sindical, porque nós estamos saindo da ditadura. Era impossível organização sindical, partidária. Nós estávamos começando um Brasil novo, que saía da ditadura e começava a tentar achar um novo rumo. Uma nova organização política. E aí começou a surgir no sertão o PT. O primeiro PT da Bahia, sabe onde foi? Em Campo Alegre de Lourdes. Não foi nem em Salvador. Né? Primeira eleição em 82 elegeu 2 vereadores. A sede que o povo tinha de procurar novos rumos na política. Arena, PMDB, PDS, aquele negócio não servia. A gente falava numa nova ética, numa nova política, na luta contra a corrupção, a luta pela justiça. Isso era debatido todo dia nas comunidades, né? Se fazia cartilha de educação política, se multiplicava, muita gente vinha junto, advogados, intelectuais, universidade, o pessoal ia para o sertão. Eu nunca esqueço o dia que o Sérgio Gabrielli, que foi presidente da Petrobras aí agora, chegou lá em Campo Alegre, num caminhão que a gente chama de misto. Sabe o que é o misto? Era o caminhão, a carroceria era dividida em 3 partes. A parte das pessoas, a parte da carga e a parte final, a parte dos bodes. Não é? E o Gabriele não achou lugar nem na parte das pessoas, nem na parte da carga, e ele veio no meio dos bodes. Aquilo que a ASA deu continuidade era muito feito nas bases, formação política, formação sindical, organizativa, reflexão sobre o Brasil, sobre a história. E as lutas, os relocados Sobradinho, a luta pela terra, né, que já vinha desde aquele tempo, para frente.
E aí uma das lutas importantes de todos esses anos, sem a qual a ASA não é possível, embora seja a luta mais ingrata no Brasil, é a luta pela terra. Porque se você não tem a terra, não dá para você ter a água, não dá para você ter o espaço, a biodiversidade, não dá para você ter as sistemas, tecnologias. Agora, nós no Brasil, se tem uma coisa que a gente não conseguiu fazer, foi uma reforma agrária decente e adequada. Mas nos últimos anos, com as comunidades tradicionais, os quilombolas, na Bahia nós temos um negócio chamado Fundo de Pasto, que é fantástico, porque são áreas comunitárias, com os novos assentamentos, conquistas de reforma agrária, com o reconhecimento das áreas quilombolas, das áreas indígenas, a questão da terra cresceu muito nos últimos anos. Nós não acabamos com o latifúndio, mas tem muita terra conquistada nesses anos, nesse tipo de luta. O que é que a gente pode fazer para se antecipar? Até que começou a surgir aqui e ali, ó, tem uma tal de cisterna, não sei o quê. Acho que o nosso pessoal saiu de Juazeiro e foi lá no Caatinga, lá em Oricuri, né, que é o Caatinga, para ver como é que era isso. Pois é, não é? E a Oxfam, quando a gente viu aquilo, vamos fazer uma experiência. A Oxfam financiou em Campo Alegre, eu não sei nas outras regiões, um lote de 50 cisternas, para a gente fazer um teste. Eu lembro que ele fez as 50 cisternas num lugar só, para ver se o negócio era eficiente. Depois de um ano, gente, a gente tinha certeza. Opa, aqui você tem uma pedra, aqui você tem algo aqui que é fundamental, né? E quem trabalhava muito isso lá no nosso meio era o IRPA, né? A captação da água de chuva. Aí começamos a tatear, né? Depois vieram as organizações da cisterna de produção, veio os programas, o P1MC, o P1+2, mas isso não caiu do céu pronto. Isso foi fruto de uma caminhada longa, de olhar, de trocar ideia, de trocar intercâmbios, de disputas, de divergências. Como a divergência é importante, entendeu? Mas nós só conseguimos avançar nesses anos porque nós tivemos capacidade de, nos pontos que nós nos unimos, nós colocarmos as divergências de lado para nós focarmos naquilo que era fundamental, né? Isso fez com que a gente avançasse. Então, mas a divergência é fundamental, porque um caminho pode estar errado, pode estar equivocado, o outro vai te dizer que você está errado, você vai dialogar, mas também naquilo que é fundamental, aquilo que é consenso, se unir para não perder a luta. Tereza falou aqui, ela não detalhou, mas o Bolsa Família ainda ajuda. O salário mínimo, uma conquista da Constituinte de 88 dos trabalhadores rurais, que esse governo está querendo acabar, né? O salário mínimo dos aposentados é uma conquista fundamental no semiárido, é um direito, todo mundo tem esse direito, né? Embora na reforma da Previdência queiram mexer nisso. O governo expandiu a energia elétrica. Lá em Campo Alegre, você chega lá hoje, você tem energia elétrica, aí o pessoal tem televisão, o pessoal botou a anteninha do celular lá em cima, né? Nas Caatingas você tem celular, você tem internet, se construiu praticamente uma cisterna para cada família, você tem a água, né? Nós estávamos celebrando os 40 anos da CPT esses dias lá em Juazeiro, e aí tinha uns 300 trabalhadores assim, na parte da manhã, e eles foram falando desse momento que nós estamos vivendo, e ninguém falou de seca, e ninguém falou de fome, de carestia, e ninguém falou de água. E me chamou a atenção, porque se tinha uma coisa que você ia para as comunidades, se falava, há uma carestia danada está na vida do povo. O que é carestia? Carestia, o pessoal dizia para não dizer fome. 5 minutos, Gogó. Isso. A carestia. Então o pessoal não falou nisso. Aí eu perguntei para eles, por que vocês não falaram nisso? Aí o pessoal tomou o microfone e me dizer, porque a gente não vive mais isso, né? A gente não vive mais carestia, não falta água, nós temos água. E o que é que aconteceu de novo então, para que a coisa mudasse? Chegou telefonia, os programas destinados aos agricultores, algumas adutoras, os programas habitacionais, tudo isso ajudou na convivência com o semiárido para frente. Aí veio o paradigma da convivência, não é? Que é o rumo que a gente dá, a ASA, a educação contextualizada, essa cultura nova de entender as coisas de forma diferente.
As novas tecnologias apropriadas, o leque da asa de tecnologias são quanto? 40, 50? Não imagino. Agroecologia, tudo isso, como novo no semiárido, e a gente é que foi levando isso para frente. E o resultado? Nós temos a superação da fome e da sede. Nós temos o fim das migrações como fenômeno social. Nem nessa seca, com 5 anos, ontem a Folha de São Paulo dava que prejuízo econômico é de 103 bilhões de reais no semiárido brasileiro. Mas mesmo assim você não tem fome e você não tem sede. Uma coisa é você ter uma crise econômica com fome e com sede. Outra coisa é você ter uma crise econômica onde você não tem fome e você não tem sede. E você não tem miséria. Não é? Completamente diferente. Eu acho que a geração nova nunca ouviu falar de saque. Outro dia eu conversava com a juventude e eles arregalavam 2 olhos desse tamanho, lá em Campo Alegre. Quando você falava nessas coisas, só o saque do cartão. Frente de emergência, acho que o pessoal ficou na história, né? Mortalidade infantil caiu de 100 e tantos, 200 por mil para 16 por mil, dentro dos padrões da ONU. Sem água potável, a criançada não podia sobreviver, agora está aí. E o IDH de Campo Alegre, que no ano de 90 era 0,27, agora é 0,56. Pelo menos não é mais a miséria que é todo mundo que está abaixo de 0,5, não é? Então, cresceu. E ontem saiu um novo IDH, eu não deu tempo de ver, mas essa constatação, até a Folha de São Paulo deu, no governo Dilma, a qualidade de vida do povo melhorou. Mas, obrigados a reconhecer, com toda a crise econômica, mesmo assim, a qualidade da vida do povo, a renda, a escolaridade e a educação melhoraram. Primeira coisa que o governo fez, esse novo governo, foi tirar a verba da convênio com o semiárido e jogar no DENOX, onde está o PMDB. E ali no DENOX tem o quê? A política do combate. Não é só um voltar para trás, é voltar a um paradigma que estava vencido. Combater seco. Vai fortalecer novamente o DENOX, grandes obras. Volta das velhas políticas dos coronéis. Agora, minha pergunta, eu acho que vocês fazem, isso vai durar? Isso vai ter força? Eu não sei se esses caras vão ter força para fazer isso voltar para trás na vida do povo, não. Tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir, porque a história vai para frente, não é? Esses caras querem voltar para trás? Não sei não. Eu não acredito que eles vão tentar fazer retroceder, mas não acredito que eles vão conseguir fazer retroceder aos níveis de antes. Nosso papel, que eu entendo, nenhum direito a menos do semiárido, que nos une à política nacional, não é? Dos movimentos. A luta pela manutenção das políticas públicas, nós temos que brigar por elas. Como que nós vamos fazer, quais estratégias, não sei, mas nós temos que fazer essas lutas de política pública pelo semiárido. Intensificar o laboratório de novas possibilidades. Gente, uma vez falei para o pessoal do IRPA, eu acho que quando a gente não tinha apoio do governo, a gente criava muito mais, inventava muito mais, pesquisava muito mais. Quando veio as políticas do governo, a gente ficou muito como executor da política de governo. É uma hora de você voltar novamente a experimentar, a fazer laboratório nas entidades, a inventar, a recriar. A terra, continua a luta pela terra. Novos sistemas produtivos. Nós não entramos na questão dos animais, o sistema do bode, da pele, da carne, do queijo, não é? E é favorável. Por que a gente não avança nisso? Mas da apicultura, mas também não precisa ser só no campo produtivo, pode ser no campo da arte. Eu falei do programa habitacional, né? Minha Casa Minha Vida, né? Inclusive para o meio rural, a mudança nas habitações. Pode ser na arte e na cultura. Esses dias o pessoal da TV Caatinga fez o programa lá, a cadeia produtiva do forró, né? Quantas pessoas trabalham com música, quantas pessoas pelo menos complementam a renda tocando um instrumento, um violão, cantando. Não precisa ser só na agricultura, na apicultura. Outra, a energia solar, não dá tempo de entrar aqui, mas o potencial de sol, de energia solar, a partir das casas. A Paraíba está andando muito para frente com isso, com um grupo que se formou para desenvolver a questão de energia solar nas escolas e nas casas. A convivência no ensino oficial, vamos continuar brigando por ela. Embora a educação vá retroceder, nós temos que continuar com a nossa pauta.
a Política Nacional de Convivência Semiárida, que foi estabelecida, os IFES, que começaram a incorporar essa questão, o da Bahia, o INSA aqui na Paraíba, como é que a gente não deixa que essas instituições voltem à política da seca, do combate à seca? E a informação contextualizada, no mesma linhagem da educação contextualizada, para frente. Conclui, Gogó, por favor. Está concluindo. Agora, a mudança climática é real, nós estamos experimentando, o prognóstico que nós temos 30% a menos de chuva, então, nosso raciocínio vai ter que ser já nessa linha. E a gente já está experimentando que está chovendo menos. Tem a questão da desertificação, a questão do recatingamento, a revitalização de rios, e fica para nós a interrogação do Rio São Francisco. O último. A questão urbana das cidades, para frente. A mudança no mundo que está acontecendo, e para frente. O momento é adverso. Resistir, reinventar, inclusive na política, e caminhar para frente. Gente, ninguém é o dono da história. Golpista muito menos, entendeu? Isso é um momento de baixa, mas em pouco tempo o povo brasileiro vai estar novamente de cabeça erguida, buscando novamente seus direitos. Vamos em frente. Eu gostaria de iniciar esse momento saudando aqui os companheiros Maria Emília, Leninha, Gogó, mas eu queria saudar essa bela plenária que está aqui, através de alguns nomes que eu conheço e que aprendi muito nesse semiárido. Seu Carlinho, lá de Sergipe. Seu Sebastião, lá de Alagoas. Seu Francisco Ferreira, lá do Piauí. E uma mulher fantástica, Dona Francisca, lá da comunidade Mucambo, uma guardiã de semente. Vocês não são só guardião de semente, né? Vocês são um patrimônio da vida, um patrimônio da humanidade. Eu queria também fazer aqui uma rápida memória, antes de tocar em alguns pontos. Nós nos encontramos com o Luiz Cláudio uma vez, num debate com os agricultores e as agricultoras. Ele perguntava assim: na cisterna entra água, mas o que vocês acham que sai da cisterna? Vida. E aí nós fomos elencando, né? Da cisterna sai saúde, porque no nosso semiárido, quantas mortes de crianças foram evitadas porque não bebiam mais águas contaminadas. Da cisterna sai saberes e educação, porque da cisterna nasceu também a ideia da educação contextualizada. Da cisterna nasce alegria. Quantos olhares de alegria e de vida nova nós não encontramos nas nossas comunidades. Da cisterna sai cidadania. Eu nunca esqueci também, numa comunidade lá da Lagoa do São Francisco, quando a gente fazia o diagnóstico rápido, participativo, para conhecer os caminhos das águas na comunidade e implantar as cisternas. E na comunidade nós íamos discutir com as famílias a implantação das cisternas. E normalmente quem vinha eram as mulheres. E nessa veio a mulher, o filho e o pai. E quando nós fomos levantando os nomes, e nós
definimos para aquela família, pela importância que ela tinha na comunidade, e dissemos o nome. Aí o homem se levantou e disse: não, eu não quero cisterna na minha casa não. E disse as razões machistas, né? E nós olhamos para os olhos da criança e da mulher, e as lágrimas correram daqueles olhos. E aí nós tivemos que trabalhar a perspectiva dos direitos das mulheres, saindo também das cisternas. Então isso é cidadania. E aí eu quero dizer com isso para vocês, que em 99, quando foi criado a ASA, a Articulação do Semiárido, a ASA não criou cisterna, foi a cisterna que criou a ASA. Foram os ganhos a partir do conhecimento, do saber, das conquistas das cisternas, é que nós criamos a ASA. Então nós precisamos reescrever essa história de resistência e de luta, e ela tem que ser reescrita agora, pois a nossa história, ela está pautada nas nossas experiências, nas nossas ações. E aí nos últimos 16 anos, nós esparramos por esse semiárido essa boa nova. Essa boa nova que ela não foi só proclamada, ela foi concretizada através dos agricultores e das agricultoras. São 600 mil famílias, né, com a primeira água. São 100 mil com a segunda água. São 2.700 cisternas escolares. São 640, né, bancos de semente. E eu escutava desde o primeiro dia aqui, Gogó, nós estamos atravessando o 5º ano de seca. E nenhum agricultor na fila do povo falou de seca. Vocês ouviram alguém falar de seca? E nós estamos exatamente no 5º ano, atravessando o 5º ano de seca. Então, ninguém precisa dizer para nós que a vida do povo do semiárido mudou. Nós sentimos e vivemos isso no semiárido. E nós ouvimos e vemos isso no olhar dos agricultores e das agricultoras, nas falas dos agricultores aqui e das agricultoras. Nós, inclusive, conseguimos, nessa trajetória, dar um novo entendimento de território, que foi colocado aqui pela companheira Rosalina. Nós não temos o território, nossa vida pertence ao território, né? E esse nosso território está sendo dizimado, né, pelos grandes projetos de mineração, pelos grandes projetos do agronegócio, pelos grandes projetos das carvoarias que se instalam em nossos territórios e destroem os nossos povos. Uma outra fala que veio dos agricultores, que revela essa trajetória dos nossos programas e das nossas ações: a ASA trouxe autonomia e liberdade. Essa fala diz para nós quantos milhares e milhares de agricultores e agricultoras não teriam acesso à tecnologia porque não tinham documentação, não eram sequer
cidadão e cidadã. E essa conquista trouxe a autonomia e a liberdade dos nossos agricultores e agricultoras. Uma outra fala que traz uma mensagem forte para nós, da ASA, que compomos essa grande rede, e as organizações, e Glória se deliciava com isso, né, Glória? A agroecologia é a ciência do amor. Isso é muito profundo, isso é conhecimento, isso é saber, saber que nasce do coração, que nasce da prática, que nasce do dia a dia. E as nossas experiências, através do P1MC, através do P1+2, sobretudo, com a chegada também do programa de sementes, trouxe um novo entendimento a partir de nós e dos agricultores do que é fazer agroecologia na base, com os agricultores e com as agricultoras. Uma outra fala que traz para nós uma mensagem, para a gente recompor esse nosso caminho, é de que a ASA levou um carretel de conhecimentos. E a gente às vezes, né, acha que levamos, mas nem tanto, porque o saber, né, e os sabores do povo do semiárido estão lá. Nós apenas, enquanto articulação, enquanto organizações, chegamos juntos, né, para viver esse saber e esse conhecimento que está presente nas nossas comunidades. Não poderia deixar também de ressaltar aqui a manifestação da importância que teve e tem a comunicação nesses nossos processos. Precisamos ampliar o componente da comunicação nas ações da ASA. A comunicação como instrumento de mobilização e de articulação política, como instrumento de educação política para as nossas comunidades e os nossos agricultores. Essas vozes do Enconasa revelam para nós, a ASA, as organizações, não é, companheiro Alexandre? Uma nova abordagem nossa de formação e capacitação política, e traz para nós um novo olhar. Eu não diria que é um outro olhar, é um novo olhar, porque a paisagem do semiárido, viu, Maria Emília, é outro. A paisagem do semiárido é um outro olhar, é um novo olhar. E esse olhar é preciso que a gente olhe com muito carinho, né? Com muito amor e com muita dedicação. Então a ASA precisa considerar o contexto atual dos impactos dos territórios, dos grandes projetos que instalam e destroem essa imagem. Mas eu queria fazer aqui um parêntese. Mesmo com todo o avanço, ainda prevalece em nossas comunidades o poder político conquistado, eu não diria conquistado, comprado pela prática da compra de voto por água, da compra de voto por alimento, da compra de voto com dinheiro público. Nós vimos agora, Leninha, você que foi candidata e sabe quantos companheiros e companheiras nossas não chegaram
as câmaras, não chegaram ao executivo, porque ainda é muito forte o uso e a compra de voto no semiárido. E nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos admitir que outras pessoas que não vivem a convivência do semiárido decidam o destino do nosso povo e das nossas comunidades. Então, a ausência de um projeto de formação política nas bases mantém ainda a maioria das nossas famílias escravas e prisioneiras da politicagem dos politiqueiros. Nós precisamos criar lideranças políticas para que defenda as políticas públicas no nosso semiárido, para que defenda o nosso projeto político de convivência com o semiárido. E nós não podemos mais estar elegendo um congresso vigarista como esse que nós temos hoje no Brasil. Nós não podemos manter um Senado, né, que vota contra os direitos dos agricultores e das agricultoras. Nós precisamos criar uma rede de política para o bem comum no semiárido. Nós temos que dar esse passo. E aí eu quero apontar nessa minha fala e nesses dias aqui 5 grandes desafios de perspectiva para nós no semiárido. O primeiro, como Valquíria dizia, Valquíria, nós não podemos recuar das conquistas que nós temos com as nossas tecnologias sociais. Nós temos que garantir a continuidade das nossas tecnologias sociais, para que isso mantenha viva a nossa rede de articulação do semiárido. E isso não é privilégio não, companheiros e companheiras. Não é privilégio nós termos as nossas unidades gestoras lá no campo, porque nós sabemos do esforço e da dedicação que tem os nossos técnicos, as nossas equipes de campo, os companheiros que fazem as visitas às famílias. É um trabalho árduo. E eu não quero aqui dizer para vocês e nem para mim que nós temos que tirar a bunda da cadeira, não, porque ela já saiu há muito tempo. Precisamos ainda reafirmar, como o companheiro Gogó trouxe, o debate e a luta pela reforma agrária, em defesa da vida e dos povos dos territórios. Precisamos também definir uma política de ação específica para a juventude e para as mulheres. Assim como em CONASs anteriores, nós definimos programas específicos para que houvesse uma maior participação dos agricultores e das agricultoras. Esse CONASA revela para nós que é preciso que a ASA defina política específica para a juventude e para as mulheres, e que essa ação deixe de ser ações transversais. Isso não existe. Temos que definir políticas concretas. Nós precisamos construir e implementar uma política de comunicação para a ASA. E por último, para finalizar a linha, potencializar politicamente sua força e capacidade mobilizadora em defesa da democracia e do desmonte dos direitos conquistados. E aqui eu não diria, como um jovem disse aqui, que nós deveríamos estar articulando 10, não. A nossa função e capacidade é mobilizar a comunidade. Não tem limite. Nós temos que articular politicamente o nosso povo para brigar pelos nossos direitos e garantir uma democracia desse país. E por último, para finalizar, quero deixar um alerta
a principal característica e que nos deixou vivo e mantendo essa luta até aqui é a diversidade da ASA. E a ASA só chegou até aqui e só terá caminhos para o futuro se nós respeitarmos com dignidade a diversidade e a diferença que existe entre nós. Muito obrigado. Quis a história que eu estivesse aqui nesse encontro tão importante, que eu prezo tanto, porque estive em outros também, nesse momento que é a última participação minha numa atividade pública antes de encerrar o mandato na presidência do Conselho. Por isso que atender esse convite para mim significou receber um presente, porque eu tenho uma profunda admiração por todos vocês, por todas vocês, pelo trabalho da ASA, e pudemos, nesses tempos que estivemos no Conselho, acompanhar de perto a evolução, a inovação das políticas de convivência com o semiárido. Mas eu gosto sempre de pensar nos nomes, no significado dos lugares onde nós estamos. E nós estamos aqui num lugar com significados muito especiais, e que, do meu ponto de vista, são inspiradores para pensar os caminhos da ASA. Nós estamos em Mossoró, onde eu aprendi que o vento sopra forte. Aprendi que Mossoró fica no território do Vale do Açu. Açu significa grande. E aprendi também que aqui nós estamos no Oeste Potiguar. E aprendi que Potiguar, ou Potiguara, é o nome de uma grande tribo tupi que habitava a região litorânea, onde estão 3 estados hoje, Rio Grande do Norte, Paraíba, aliás, 2 estados. E Potiguar significa camarão, comedor de camarão. Achei bem significativo, porque falando de um lugar que é o lugar da segurança alimentar e nutricional, e ter neste nome o significado do camarão me pareceu muito curioso. Mas, acima de tudo, porque são nomes indígenas. E o convite para nós aqui pensarmos sobre o futuro da ASA, sobre os caminhos, está, a meu ver, no próprio título que foi dado a esse encontro, que é Povos e Territórios Resistindo e Transformando o Semiárido. E eu começo exatamente dizendo, então, dos indígenas. No século passado se dizia que não havia indígenas aqui. E são atos políticos da demanda dos povos pela terra, por seu território e pela reconstrução de sua cultura que nos leva hoje a perceber que no Nordeste brasileiro, e aí o semiárido incluído, há um movimento extremamente importante, que é um movimento de ressurgência dos indígenas, de afirmação das identidades indígenas. Aquilo que um antropólogo chamou do caminho da volta. Mas ouçam bem, é o caminho da volta, não é de volta. Não significa ficar parado lá, nostálgico no passado. Quando nós falamos da afirmação da identidade dos indígenas hoje e do caminho da volta, é que eles estão se afirmando como construtores, como sujeito da história também da convivência com o semiárido. Mas também é preciso, ao mesmo tempo, e isso é parte das perspectivas, a meu ver, da ASA, que nós nos mantenhamos firmemente contra a aprovação da proposta de emenda constitucional 215 que está no Congresso. Ela é uma desconstrução do direito dos indígenas conquistado na Constituição de 88, que nós estamos assistindo a cada dia que ela é pisoteada, ela é anulada. Então, lutar contra a aprovação dessa proposta é uma exigência nossa como cidadãos, como cidadãs, como participantes deste importante movimento da convivência com o semiárido, mas também nessas múltiplas identidades que a ASA cada vez mais, isso é uma inovação
na história da ASA que eu percebo. Não sou conhecedora tão a fundo da história da ASA, mas a mim me parece que em cada Inconasa vai se afirmando este papel da ASA de fazer ecoar essas vozes, e não só, mas também contribuir na articulação dessas identidades. Esse é um papel que, a meu ver, deve ser reafirmado e continuado. E aqui se incluem as comunidades quilombolas, uma conquista também da Constituição de 88, também ameaçada, porque há uma chamada ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que quer anular, quer revogar o decreto do presidente Lula que regulamenta, porque ele está de pé, um artigo 68 da Constituição brasileira que fala do direito de domínio das terras pelas comunidades quilombolas. Então aí está também um outro campo de resistência, de luta, para que o Supremo Tribunal Federal não revogue esse decreto. Mas também é preciso falar da luta do sem terra, da luta pela criação de assentamentos agrários, de assentamentos da reforma agrária, e sei que aqui muito perto há um grande assentamento. Também neste momento pesa uma enorme ameaça. Há uma proposta de emenda constitucional também que quer revogar o mínimo que nós temos de leis que garantem várias possibilidades de democratização do acesso à terra. E observem que a noção, função social da terra, que nós sempre falamos da importância disso, é preciso que a terra cumpra a sua função social do ponto de vista ambiental, da legislação trabalhista, da forma como se dá essa utilização. Querem, inclusive, tirar essa noção e estão agora inventando algo que diz respeito sobre a utilização efetiva da cultura na terra, algo assim, que desconstrói essa noção histórica que é fruto da luta dos camponeses e camponesas. E mais, querem transferir para os municípios a decisão de distribuir os títulos através de chamada pública. Estão querendo anular a exigência de quanto tempo a terra deve ficar inalienável, ou seja, que não deve ser vendida. Querem deixar isso livre também. E o objetivo desta mudança, que significa aí uma municipalização da questão agrária, e nós sabemos o que representa isso. Acabamos de ouvir o Carlos fazendo uma reflexão a respeito do clientelismo, do poder no plano municipal, e além disso, além desta mudança, também já estão mudando o controle de áreas de fronteira e também de terras aos estrangeiros. Em resumo, é uma proposta que nós podemos dizer que é um avassalador processo, né, de neoliberalismo, como a gente diz, né, de retirada da obrigação do Estado em relação a essa questão tão importante que é o direito à terra. Isso nós vamos precisar de muita mobilização, de muita denúncia para tentarmos reverter, porque não há condições de continuarmos trabalhando pela luta das tecnologias sociais, da garantia da água para beber, da água para produção, sem a gente garantir o direito à terra e ao território. Mas também, dentre esses sujeitos que constroem a história aqui no semiárido, a história da ASA, eu quero realçar o papel das mulheres. As mulheres têm um papel na história, e aqui também é bom lembrar da simbologia da história, porque foi aqui em Mossoró que em 1800 e tal aconteceu um motim das mulheres. 300 e 400 mulheres foram para as ruas, foram para protestar diante de um jornal, diante das autoridades, contra a ida dos homens, contra a participação na Guerra do Paraguai. É aqui também em Mossoró que tivemos o primeiro voto feminino no Brasil. E essa conquista anterior à legislação, que as mulheres começaram a votar em 1932, se não me falha a memória, e já em 27, uma senhora chamada Celina Guimarães Viana já tinha intercedido junto às autoridades o direito de votar. Mas também é do Rio Grande do Norte que nós temos na história a presença de Nísia Floresta, que foi uma inspiradora e podemos dizer a primeira feminista do Brasil. E saber hoje, e escreveu
traduziu o livro sobre o direito das mulheres e a injustiça dos homens. Relembrar esses significados, essa história, é extremamente importante, como eu disse, nos inspira. Porque a luta das mulheres aqui no semiárido, a luta das mulheres organizadas nesta imensidão que é a ASA, está, a meu ver, renovando o feminismo. Está mostrando que há, sim, a incorporação de lutas, de valores que dão um sentido popular à luta feminista. E sem temer. Isso é importante. Porque é uma luta baseada no direito à justiça, ao reconhecimento da igualdade, a ultrapassar aquele cenário de uma bela música cantada pelo Gogó, né, das mulheres, ou também narrado pelo Carlos, um homem que dizia que não precisava de cisterna. São histórias do passado que estão sendo superadas pela organização das mulheres. Então, o reconhecimento, o apoio para a sua auto-organização, para a sua autonomia econômica é fundamental. A luta, apoiar de forma decidida contra todas as formas de violência contra as mulheres. Não haverá convivência com o semiárido sem superarmos o quadro de violência contra as mulheres. E são todos os tipos de violência, que é a violência doméstica, mas é também a violência patrimonial, e aí eu quero fazer referência a um outro sujeito da história mais recente na construção da convivência com o semiárido, que são os agricultores e agricultoras que desenvolvem centenas ou milhares, talvez, de experiências agroecológicas. A agroecologia chegou para ficar dentro desta concepção de convivência com o semiárido, associada a essa noção do estoque de semente, estoque de forragem, estoque de terra, de água, e isso é extremamente importante. E as mulheres têm tido um papel fundamental nesses processos de construção, de promoção da agroecologia, e em muitos lugares nós ainda temos notícia que às vezes os seus maridos acabam destruindo uma experiência inicial, jogando veneno, que é uma forma de manifestação da violência patrimonial. Também quero realçar o papel dos jovens. Também, aqui onde a vida pulsa, nós temos visto um processo crescente de organização dos jovens e que me parece extremamente importante. Eu acho que o que acabou de dizer Marcos também, em relação a propostas de política específica para jovens ou mulheres, é fundamental. Mas quero também salientar que, além desses conceitos e noções, como já me referi, o conceito de convivência com o semiárido, eu espero que ele tenha chegado para ficar. Foi interessante observar, inclusive nos governos anteriores, como crescentemente os vários representantes de órgãos públicos passaram a falar de convivência com o semiárido e não combate à seca, como falavam mesmo no início. Essa mudança radical, ela deve ficar, a meu ver, e associada com outros conceitos que talvez a gente também precisasse aprofundar, como é, por exemplo, o conceito de bens comuns, porque a sociedade desconhece, a sociedade brasileira desconhece aquelas formas tradicionais, as formas que a gente chama de terras tradicionalmente ocupadas, como as comunidades de fundo de pasto, geraizeiros, né, que combinam a área comum de pastoreio com a área de produção de alimentos, e porque é uma perspectiva que tem outro sentido da relação com a natureza, assim como a perspectiva agroecológica, e que nos mostra que mesmo com essa transformação capitalista extremamente veloz e destruidora e produtora de violências, nós ainda temos condições de dizer e de explicar e de continuar lutando que nem tudo virou exatamente mercadoria, que essas formas, elas estão combinadas com princípios e valores como da solidariedade. Por isso que também penso que um dos grandes desafios nossos é cada vez mais articular a relação entre soberania alimentar, economia solidária, agroecologia. Acho que nós precisamos
desse investimento, de tentar identificar nas experiências concretas como é que há a interação dessas perspectivas, né, com seus valores e conceitos. E por onde seguir, então? Eu já dei alguns exemplos e queria continuar dizendo que o caminho que nós devemos continuar percorrendo é o caminho da resistência. Uma das possibilidades importantes que eu vejo é que talvez a gente devesse insistir mais no significado da centralidade do alimento, ou melhor dizendo, na centralidade da comida de verdade, no campo e na cidade, como dissemos na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por que isso? Porque nós não só temos agora que estar extremamente atentos com o desmonte das políticas e a consequência disso, porque o Brasil pode, lamentavelmente, voltar para o mapa da fome, porque com o desmonte das políticas que estão ocorrendo em relação a salário mínimo, tudo tal ajuste, a PEC 55 dos gastos públicos, bom, não vou falar sobre isso, que já foi objeto de reflexão ontem e seguramente não é necessário retomar, mas é fundamental que a gente considere que esta comida de verdade, ela também está em questão. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: do ponto de vista das potencialidades aqui no semiárido, nós temos que insistir no sentido que é a cultura alimentar do sertanejo e da sertaneja. Isso é muito importante. Há, inclusive, alguns levantamentos no Brasil que mostram que em algumas cidades em que o consumo não é tão excessivo dos chamados produtos superprocessados. Você sabe que os tais dos produtos alimentícios superprocessados, nós nem sabemos do que eles são feitos, né? A Coca-Cola, o biscoito massa de preparação instantânea, biscoito recheado, esses skinnies, essas coisas que parecem que são até feitas de isopor, nós nem sabemos do que elas compõem, do que são compostos. E nós precisamos, então, insistir na defesa das culturas alimentares, porque elas também significarão uma forma de resistir a essa avalanche que também estamos assistindo, que é o aumento do peso, da obesidade, do sobrepeso, né? E também tenho percebido que falar de cultura alimentar seguramente vai contribuir para que a gente entre neste processo de resistência contra a onda conservadora, contra as manifestações de racismo, de intolerância em relação a povos indígenas, às populações negras. Falar da cultura alimentar significa falar do legado desses povos, porque muitos alimentos que nós comemos no dia a dia, ou as transformações de alimento que conhecemos, vêm deste povo. Acho que vocês sabem, seguramente, que o arroz vermelho, por exemplo, chegou da África e não da Ásia. Nós sabemos que o quiabo, o quiabo tem a influência negra, a mandioca dos indígenas. Bom, tratar da cultura alimentar é falar da nossa comida de verdade, uma forma de resistência, a meu ver. Quero ainda dizer que, como desafio, há também, parafraseando aí o que Carlos já disse, acho que nós precisamos voltar para o trabalho de base. Nós precisamos chegar nas comunidades, precisamos fazer um trabalho de educação para a cidadania, de trazer temas. É claro que a execução dos projetos com as tecnologias sociais requer um tratamento do ponto de vista técnico, mas não há também a técnica, ela não está separada da política. E nós precisamos fortalecer, então, esse debate sobre as perspectivas políticas, entendendo que neste caminho que temos pela frente, nós não podemos ficar também referidos apenas com atos de denúncia, de mobilização em relação ao Executivo Nacional. Precisamos combinar isso na relação com a atuação política no plano dos estados e dos municípios. Quero insistir nisso, que esse processo de municipalização de políticas nos coloca face a face nesse confronto com autoridades locais. Bom, já caminhando para ir concluindo, quero dizer que, do meu ponto de vista também, a continuidade da atuação da ASA como rede é extremamente importante, com os valores e princípios
da descentralização, da interação e o papel da comunicação. É preciso que a ASA continue cada vez mais falando para além de si mesmo, falando para a sociedade em outros lugares, assim como eu acho que é preciso que os movimentos aqui, reunidos em torno da ASA, façam um diálogo político franco com movimentos nacionais que, a meu ver, não têm uma exata compreensão do que é a luta de convivência no semiárido, não têm uma exata compreensão do que representa essa diversidade dos sujeitos que fazem a história aqui. E, ao mesmo tempo, também não há uma compreensão da sociedade sobre o que representa a convivência com o semiárido. Quem tem ideia que aqui já foram, se não me engano, 130 mil tecnologias sociais implantadas ou algo assim? O que significa exatamente, qual é a diferença entre convivência com semiárido e combate à seca? É preciso falar bem alto com este país, sobre com todos os meios que a gente tenha, e as equipes de comunicação da ASA têm uma sensibilidade, uma capacidade técnica que nós só temos que comemorar, valorizar e aplaudir, porque ela nos dá exemplos para outros cantos do Brasil. Já vou encerrando para dizer que, ao mesmo tempo, a meu ver, nós precisamos enfrentar novas formas de ação política e enfrentar novos interlocutores, alguém poderia até dizer, vamos dizer assim, até inimigos neste momento. Eu estou muitíssimo preocupado com o processo de desconstrução violenta que querem fazer da agricultura familiar, da agricultura camponesa no Brasil. Se a gente for listar todas as iniciativas, desde a extinção do MDA, etc., nós vamos ver isso. Mas agora, tem outros campos que nós temos que também questionar, que denunciar. Um deles diz respeito à vigilância sanitária. Não pode um país continuar a ser regido pela mesma lei da década de 50 do governo Getúlio Vargas, que fez uma legislação para atender a indústria de alimentos. Nós temos que continuar uma luta junto à Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, questionar por que a orientação em torno das frutas, da polpa de fruta, fica com o Ministério da Agricultura e não com a Anvisa. Enfim, esta luta para a valorização do alimento artesanal, do alimento que é esta comida de verdade, como eu disse. Segundo, nós precisamos interpelar os órgãos de controle do país. O TCU, Tribunal de Contas da União. Talvez muitos e muitas de vocês já saibam, mas eu preciso dizer antes de encerrar, Leninha, é que neste momento o Tribunal de Contas da União quer proibir a Conab de comprar um alimento transformado pelos agricultores e agricultoras, e uma das alegações do TCU é que esses alimentos, como pães, biscoitos, prestem bem atenção, que são exatamente os alimentos preparados e transformados, sobretudo pelas mulheres. Então, as mulheres também vão ter que enfrentar essa luta. O TCU diz, bom, esses alimentos estão sendo terceirizados, porque o agricultor e a agricultora não produz tudo que entra na composição do alimento. Imaginem, então, para ser reconhecido hoje como alimento da agricultura familiar, o agricultor vai ter que plantar trigo, fermento, etc., ter o ovo, etc. e tal. É isso que eles estão dizendo. É uma violência, é uma desconstrução, porque a avaliação é feita exclusivamente do ponto de vista econômico. Esta é uma batalha que nós temos que travar no Brasil. Uma batalha, às vezes, até em relação aos nossos próprios companheiros, que têm uma visão meramente econômica, não conseguem entender que nós, acima de tudo, temos que defender o direito humano à alimentação, o sentido da cultura, tudo que está envolvido no que é o trabalho da agricultura familiar camponesa, que é econômica, sim, mas também tem outras dimensões. Então, enfrentar o TCU é uma necessidade nossa, porque estão sendo criados bloqueios cada vez maiores para que esta produção ganhe um sentido. E nós temos aliados, termino dizendo isso. Façamos e busquemos novos aliados, porque há camadas da classe média, por exemplo, nas cidades, que está interessado nessa comida de verdade, está interessado em saber a origem do alimento, está interessado em saber como é produzido um alimento. Então, esse esforço também de buscar novas alianças é fundamental para nós. E como última frase,
que a ASA assuma, de fato, como uma de suas prioridades políticas, não só um reconhecimento do papel das mulheres, que assuma na prática, defendendo a criação cada vez mais de grupos de mulheres com auto-organização, para que elas possam contribuir, inclusive, mais ainda do que já contribuem com a convivência com o semiárido. Muito obrigada. É muito importante o trabalho da ASA. Eu quero deixar claro para vocês que a minha preocupação não é essa. A preocupação é daqui para frente, com esse novo governo, o que vamos fazer com esse começo que a gente tem, esse começo de base que nós estamos construindo. Então nós temos que pensar, nós agricultor familiar, é o que vamos fazer da agora em diante. E nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos baixar a guarda, vamos erguer nossa cabeça, ir para a luta e dizer que o que é bom é para continuar e voltar, porque a gente tem que persistir, que o que foi antes a gente não vai lembrar, vamos lembrar sim, para a gente nunca voltar para lá. A gente tem que andar para frente e com a cabeça erguida. A comunicação e a juventude, elas são expressões muito importantes para a ASA. E não a comunicação para fazer boletim, fazer vídeo, mas a comunicação enquanto direito humano. Comunicação para a gente fazer televisão do campo, para a gente fazer rádio do campo, para a gente contar nossas histórias. Não é só uma comunicação que o jornalista tem que fazer, que alguém que vai para a universidade tem que fazer, mas é uma comunicação que os camponeses e camponesas precisam fazer como direito humano, assim como a alimentação também é um direito humano. Eu acho que não é hora da gente ficar chorando o leite derramado, mas fazer leituras e dessas leituras tirar algumas lições, mesmo que sejam muito duras. E eu acho que as lições devem ser duras. Eu vi aqui o que o Gilberto Carvalho colocava na terça-feira, admitindo os erros do governo. Eu acho que o governo errou. Para a gente que fez militância, isso é ruim para danado, porque está naquela história um pouco daquilo que a gente ajudou a construir. Mas a gente tem que relevar esse momento e ver o que é que a gente pensa em construir, como foi colocado agora, da agora para frente. Vamos aprender com a luta do nosso povo, é a luta do território, é a luta da identidade do semiárido. Por isso é que a gente tem que criar uma noção de território e beber nas nossas lutas do povo que existiu muito antes da luta socialista europeia. Muito antes disso já tinha os nossos heróis do semiárido. Vamos resgatar essa identidade, lutar por uma ASA que tem que incluir na sua pauta, não dá mais para excluir e dividir a luta em agroecologia e convivência semiárido e não sei o que, não sei o que lá. Nós temos que unir todas as redes, todos os esforços. E a bandeira agora pode ser essa, uma agroecologia e uma agroecologia feminista. Viva as mulheres que estão trabalhando para construir essa nova realidade. Muito obrigado. Nós tivemos, a CE, a nova diretoria, por mais um ano, e aí prorrogada por um ano. E aí algo que eu sinto falta ainda na coordenação são de agricultores e agricultoras, na coordenação, na CE. Isso não está, não sei, se falou que está se pensando a reforma do estatuto, de inserir isso. Nós ouvimos aqui agricultores, agricultoras, jovens, então assim a gente precisa de ter. A gente não consegue dialogar políticas públicas voltadas para o campo, as conquistas que nós já tivemos, se nós não dialogarmos políticas públicas de comunicação. Nós sequer refletimos sobre o que significam, quais são essas políticas e como elas rebatem sobre populações do campo. A gente tem rádios comunitárias e a gente entende pouco sobre a legislação de rádio comunitária e como ela é limitante, na verdade, para que as populações do campo consigam dialogar entre si, consigam se fazer ouvidas e consigam fortalecer a sua identidade. Nós não discutimos hoje sobre o marco civil da internet, que é uma conquista da sociedade civil, que foi construído pela sociedade civil, que foi aprovado recentemente e que está no Congresso sofrendo diversos ataques. Hoje nós temos o espaço da internet considerado por nós como um espaço livre de comunicação. E isso está em disputa. Está em disputa porque o marco civil da internet está sendo questionado por esse Congresso que está aí. E nós corremos um sério risco de termos as nossas comunicações cerceadas. Não é esse governo que vai valorizar e impulsionar o nosso diálogo nem as conquistas das políticas públicas.
Nesse sentido, as agências de cooperação podem ter um papel importantíssimo de poder impulsionar o nosso discurso e a nossa prática junto com outros coletivos de comunicação que extrapolam as redes que trabalham no campo. Então, acho que nós temos aí alguns pontos importantes para a gente refletir, e não menos importante é refletir sobre o papel político dos produtos que nós desenvolvemos nas nossas organizações. Se a gente fala de dar voz a outros atores que estão dentro da ASA, reconhecer a identidade das mulheres, reconhecer as diversas juventudes do campo e da cidade, reconhecer também outras identidades de gênero que não só mulheres e homens. Então, esse papel importante político da comunicação, a gente precisa refletir internamente nas nossas organizações e nas nossas redes. Os nossos produtos não são produtos, eles são ferramentas extremamente importantes de disputa e de resistência. O Gogol falou da construção da narrativa, de 40 anos que ele traz essa reflexão, onde é que essas coisas estão? Porque ter voz, ter direito, é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias, e isso não está posto. O direito à comunicação se materializa nas políticas públicas de comunicação. É aí que a gente vai fazer os nossos direitos valerem. E mais que isso, as atuais políticas não dão conta das nossas necessidades. Como é que a gente dialoga e tenta impulsionar novas políticas, mas também tendo em mente que a gente não pode perder as conquistas que nós já tivemos, e o Marco Civil da Internet é algo que está em jogo e que a gente não entende o que significa. Então, em resumo, propor à ASA, à ANA, à Rede Caritas, a outras redes que aqui estão, a agências de cooperação, que travam para dentro das suas organizações a discussão das políticas públicas de comunicação e seu rebate nas populações do campo. Realmente o contexto político mudou e nós entramos novamente numa época de resistência. Mas nós somos traquejados em resistência. Nós tivemos 500 anos resistindo, né? Tivemos 13 anos, esses 13 anos foram uma exceção, só que nós soubemos aproveitar esses 13 anos muito bem, né? Por que nós conseguimos aproveitar? Porque a gente tinha na ponta da agulha a bala que a gente queria. A gente transformou aquilo que a gente tinha no cotidiano em política. Fomos lá, brigamos, lutamos, tivemos problemas com o governo, mas conseguimos e por isso avançamos. Portanto, manter o laboratório de base, das experiências, inovando, isso é fundamental nessas resistências. Concordo com o pessoal, nós temos figuras históricas do Nordeste, não é? Não só as áreas comunitárias, dos quilombos, dos indígenas, mas nós tivemos figuras históricas no mundo chamado religioso, Ibiapina, Padre Cícero, os Beatos, gente que trabalhou a captação da água de chuva 200, 300 anos atrás, antes de nós, e são referências para nós. Agora, para frente, não é? Tudo que vocês falaram de formação, informação, educação, experiências novas, resistência para não perder os direitos, questão das mulheres, a questão dos jovens, tudo isso, como é que a gente vai organizar? Eu acho que vai ter que parar para pensar. Mas olha, não vamos nos fechar para os desafios novos, porque nós vamos ter que encarar. Se a gente está passando mesmo pela mudança climática, nós vamos ter que começar a pensar o semiárido com menos chuva, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai trabalhar isso? Com áreas de desertificação. Eu acho que nós tinha um núcleo da ASA ali no INSA junto, mas agora como é que vai ficar o INSA? Eu duvido que o INSA vá continuar aberto aos movimentos populares, eu duvido, né? Eles vão tomar, mas nós temos que nos colocar diante disso novamente. Os novos sistemas produtivos, nós podemos ter o do bode, nós podemos ter o do queijo, nós podemos ter o da pele, além da apicultura, a Coppercook eu vejo lá em Uauá, exportando fruta, polpa de fruta, tem um monte de coisa aí que dá para a gente também explorar no sistema produtivo. Mas, eu queria fazer essa ressalva última minha, que é a questão da arte e da cultura. Se a gente transforma o semiárido, o paradigma da convivência com o semiárido, em cultura, aí já não tem mais coronel que consegue derrubar isso. Porque você vai no reduto último do ser humano, que é a alma. E na alma só entra quem você deixa entrar, não é? Porque você é o dono da tua alma. Se a gente conseguir avançar
na cultura da convivência com o semiárido, eu acho que a gente tem aí um campo imenso, que tem na informação, na internet, mas você pode ter na arte, na cultura, e eu fecho com a questão da música. Eu tento convencer alguns amigos, eu não tenho influência na música, mas eu tenho acesso a algumas pessoas nordestinas que trabalham na área da música. Eu converso muito isso com o Targino. Eles vacilam um pouco, eles têm boa vontade, mas eles querem entender o que está acontecendo e trabalhar isso. O Nilton Freitas, que é lá de Juazeiro. Esses dias conversei bastante com o Flávio Leandro. Ele tem muita boa vontade de entender, porque devido ao papel que a música do Gonzaga teve nessa formação do imaginário nacional sobre o semiárido brasileiro. Acho que a gente tem outra pessoa que eu converso bastante, que eu tenho aproximação, é a Luci Alves, a menina aqui da Paraíba, não é? Que estava na novela. Fez um disco lindíssimo, resgatando a obra de Rosil Cavalcante. Estava concorrendo ao Grêmio agora, só músicas da Paraíba. Olha, esse campo é um campo, eu acho que a gente tem que avançar, porque esse campo fala para as multidões, fala para as massas, o que esse pessoal canta, o que o pessoal fala, chega no povo. Então temos possibilidades novas, não vamos nos entregar à paralisia, ao desespero. Esse governo, gente, é extremamente precário, contraditório, miúdo, pequeno, isso não tem como ter futuro. Mais cedo ou mais tarde essas contradições vão aparecer e o momento de lucidez no Brasil vai ser recuperado e nós vamos estar lá, quem estiver vivo, ajudando na colaboração para construir o Brasil mais justo e mais solidário sempre. Eu acho que a mesa, ela trouxe algumas provocações, mas a riqueza mesmo veio da plenária, né? Inclusive apontando coisas que nós, enquanto asa, articulação, diretoria, coordenação, vamos ter que maturar isso, né? E ver de que forma a gente pode estar inserindo, né, com os companheiros e as companheiras essas propostas, porque eu escutei e vi, né, mensagens de extrema necessidade para que a gente avance, né, e rompa determinados limites nossos, né. Penso que a ideia dos agricultores e agricultoras, de mulheres, nas coordenações, e aí amplia tanto nos estados como a nível nacional, eu acho que é uma proposta que a ASA vai ter que ir discutindo isso numa perspectiva de inclusão mesmo, e não só de inclusão, mas de necessidade da ASA. A ASA precisa disso, para que de fato a gente possa avançar. Mas eu queria dialogar também com uma questão que um companheiro trouxe, eu não anotei o nome dele, mas ele colocava a questão a seguinte: será possível juntar nossas forças? E eu imagino que essa questão, ela traz para nós o desafio de que hoje nós temos um mundo de gente e de pessoas no semiárido que a gente precisa juntar para ir para um embate mesmo político e de defesa do nosso projeto. E o espaço que nós temos para defender esse projeto e dar visibilidade para ele, a história nos diz, são as ruas e são as praças. E nós precisamos ocupar esses espaços. E a gente começa aqui em Mossoró. Hoje à tarde nós vamos ocupar as ruas e as praças de Mossoró. E nós temos que ir com força, né? Nós temos que ir para a rua, né? Colocar, né, esse imaginário, essa narrativa de semiárido que nós estamos construindo. E aí eu penso que nós não podemos sair daqui achando que o Econasa terminou. Eu imagino e quero acreditar que o Econasa
deixa para nós o grande desafio da mobilização política dos nossos estados. De que forma nós, nas comunidades, vamos encontrar um jeito de trazer outras famílias para esse debate. Porque a gente não se iluda, né? Nós fizemos um grande trabalho de resistência nas nossas comunidades para a questão do acesso à água, para a questão da semente, para a questão da educação contextualizada, para a questão da agroecologia, mas nós não incluímos toda essa família num debate de formação política, não. E a gente precisa fazer isso. Eu acredito que um desafio para nós, que vamos sair desse Econasa, é fazer com que a gente traga essas famílias para o debate político e da necessidade que nós temos agora e da ameaça que está sendo colocada, não é só para as nossas tecnologias sociais, não é só para a democracia, mas é sobretudo para o futuro do Brasil, para o futuro dos nossos filhos. Quando nós vemos hoje os nossos filhos saindo da universidade e não tem emprego, né? Saindo com curso técnico e não tem emprego, não tem possibilidade de trabalhar, e ainda a falta de investimento no campo para a questão da agricultura familiar. Então, o que está em risco agora é o presente que nós estamos construindo, mas é também o futuro, né? Porque, infelizmente, né, as pessoas que hoje, essa avalanche conservadora que hoje quer tomar conta do Brasil e das nossas vidas, ela é uma ameaça forte, né, à conquista de direito e às nossas conquistas de política e de convivência com o semiárido. E aqui eu quero encerrar deixando bem forte isso. Nós temos que construir nos nossos estados essas ocupações. Dia 1º de dezembro, lá no Piauí, nós temos o Dia Estadual de Luta. E nós queremos botar nosso povo do semiárido ocupando o Palácio do Governo, ocupando as Assembleias Legislativas e ocupando o Judiciário. Nós temos que ocupar o Judiciário, porque foi um conluio do Judiciário com a avalanche conservadora desse país que deu o golpe nos nossos direitos e nas nossas conquistas do semiárido. Vamos à luta, é no semiárido que a vida pulsa. Na minha opinião, esse debate aqui, ele trouxe dos participantes, das participantes, enormes contribuições para a ASA. Caberia, como de fato já foi dito, organizar essas contribuições, porque há desde a provocação sobre como organizar a ASA com a participação mais ativa dos agricultores e agricultoras, inserindo na coordenação, mas também uma tônica muito grande em relação aos processos de formação política, que me pareceram excelentes, desde a contribuição do Carlos Magno, que sugere que a formação política também não perca de vista as referências históricas, porque elas contribuem para rever conceitos, a própria história, mas também o que disse Luiz Cláudio e Megino, se não me engano. E eu queria me associar aqui também ao Gogó e entender que a formação política também se faz através da arte. E eu hoje, por exemplo, prestei atenção que num dos cordéis que foi lido, se não me falha a memória, fazia referência à mulher e à filha que ajudam o homem. É interessante se a gente transformar também os cordéis num material de análise política, porque as mulheres têm recusado e têm mostrado que elas são sujeitos ativos, elas são sujeitos de direito, elas são trabalhadoras, elas não são mera ajudante. Então eu queria chamar a atenção para isso, que a formação política, com essa capacidade que tem o Nordeste de produzir as poesias, cordéis, música, pensar isso como um processo também de formação política. Também aqui vieram sugestões daquilo sobre o que não falamos, né? As nossas lacunas, as ausências, como disse a Francineide, em relação aos fundos solidários, que ela tem toda a razão. Esse é
é uma estratégia que está intimamente associada também ao debate, às práticas da economia solidária. E, por último, ou penúltimo, as reflexões trazidas pela Viviane sobre política de comunicação, como exercitar, como construir essa política, como dialogar com outros atores que podem contribuir nisso, me pareceu extremamente positivo. E ter a agroecologia no centro, nessa concepção de convivência com o semiárido, e especialmente a tônica da agroecologia feminista, sobre a qual falou Luiz Cláudio, é um excelente caminho que nós precisamos percorrer. Muito obrigada, mas não...